Prestigiam esta solenidade os vereadores Ayrton Ferronato, Alvorim Medina, a senhora Nilza Lessa, viúva de Barbosa Lessa, fundador do MTG, o senhor diretor comercial da Rádio Guaíba, Luiz Grisoli, Dr. César Sulbach, presidente da Associação dos Procuradores, e o senhor Leonardo Ribeiro, representando o senador Lazier Martins. Com a palavra, o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Cássio Trogildo, proponente da outorga do troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, o senhor João Carlos Dávila Paixão Cortes. Boa noite a todos e a todas. Quero inicialmente aqui começar saudando o senhor Carlos Paixão Cortes, filho do homenageado, juntamente com a sua irmã, a senhora Ana, na extensão de mesa aqui. Também o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, querido amigo Nairoli Antunes Calegaro. Saudar o senhor secretário municipal de Relações Institucionais e Articulação Política adjunto, Carlos Siegli. Os meus colegas, vereador Reginaldo Pujol, que é proponente do diploma Glauco Saraiva. Os colegas vereadores Alvorim Medina e Ayrton Ferronato. O nosso patrono do acampamento deste ano, querido amigo Roque Jacob. Senhoras e senhores, tradicionalistas, prendas, peões, todos que nos acompanham nesta noite aqui. Senhoras e senhores, amigos tradicionalistas, ao cumprimentar as autoridades já citadas no protocolo, saúdo a todos os demais neste momento importante para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que realiza uma sessão solene aqui no acampamento Farroupilha, presidente Nairoli. A Guerra dos Farrapos foi um movimento contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano. Foi o mais longo conflito regional brasileiro entre 20 de setembro de 1835 e 1º de março de 1845. Entre as causas do descontentamento político com o governo imperial e a revolta com os altos impostos cobrados no comércio de couro e charque. A revolta resultou na declaração de independência da província como Estado republicano, dando origem à República Rio-Grandense. Junto com este momento político histórico, na defesa dos ideais republicanos, comemoramos nossas tradições, nossos costumes, que são nosso orgulho. Por isso agradeço a presença do senhor Carlos e da senhora Ana, filhos do grande Paixão Cortes, que hoje os representa. Quero manifestar aqui o reconhecimento do Poder Legislativo da capital ao folclorista e tradicionalista João Carlos Dávila Paixão Cortes. No ano em que completou seus 90 anos, a Câmara Municipal decidiu conceder o troféu Câmara Municipal de Porto Alegre. O troféu Câmara Municipal é uma das mais elevadas homenagens que a Câmara Municipal, por meio de seus vereadores, pode oferecer. Cada vereador tem o direito de fazer uma única entrega por toda a legislatura do troféu Câmara de Porto Alegre a uma personalidade de sua escolha. Mas desta vez é uma proposta de toda a Câmara de Vereadores, proposta através da sua mesa diretora, portanto, em nome dos 36 vereadores. O tradicionalismo organizado foi idealizado por Paixão, juntamente com seus amigos, que formaram o Grupo dos 8, os quais não se deixam abater diante das dificuldades e instituíram o maior movimento sócio-cívico-cultural do mundo, divulgando nossa cultura e tradição nos mais longínquos rincões. Utilizo um trecho da carta do Carlos, publicado em julho no jornal Correio do Povo. Abre aspas. Paixão Cortes sempre foi um tropeiro cultural. Se em um momento estava em terras europeias, cantando e dançando a alma da sua terra, em outro estava pesquisando e resgatando as manifestações autóctones do povo sulino, para em seguida estar transmitindo e divulgando-as pelos diversos rincões do Brasil, contribuindo assim definitivamente na formação da identidade do gaúcho rio-grandense. E ainda, a sua figura pública sempre foi agente de uma ideia que foi plantada em solo fértil e propagou
nas novas gerações. Que estas novas gerações sejam responsáveis pelos novos frutos. Parabéns, Carlos, pelo excelente texto, e nós seguimos agradecendo ao Paixão por todos os seus feitos, pelo amor às nossas tradições, nosso sincero reconhecimento do Poder Legislativo ao folclorista Paixão Cortes. Vida longa a esse baluarte das tradições gaúchas e sempre nossa referência quando se trata de tradição gaúcha. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Com a palavra, o vereador Reginaldo Pujol, proponente do Prêmio Tradicionalista Glauco Saraiva ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG. Caro presidente da Câmara Municipal e um dos protagonistas principais desta sessão solene que se realiza no dia de hoje, véspera do 20 de setembro, aqui no acampamento Farroupilha. Meu parceiro de jornada, Cássio Trogildo. Caro amigo, parceiro e irmão, Carlos Paixão Cortes, que até na fisionomia retrata o Gaudério que nós estamos homenageando de forma expressiva no dia de hoje. Não menos importante, porque o homenageado principal é o movimento tradicionalista gaúcho, que em si incorpora não só o Paixão Cortes, mas também o Glauco Saraiva e, junto com ele, o Barbosa Lessa, cuja esposa nos prestigia com a presença nesse dia. E hoje, o MTG, institucionalizado há mais de 50 anos, tem a comandá-lo esse destacado engenheiro e grande tradicionalista, Nairoli Antunes Calegaro, em nome do qual eu quero saudar a todos os integrantes do MTG aqui presentes ou representados. A noite de hoje traz aqui, no acampamento Farroupilha, algumas das figuras mais representativas da cidade. Nela se incluindo, porque integrantes da mesa, de um lado, a representação oficial do município, através do secretário municipal de Relações Institucionais e Articulação Política adjunto, meu caro amigo Carlos Siegler, que para todos nós é o nenê da prefeitura. E, de outro lado, esse outro valente homem público do Rio Grande do Sul, destacado homem público do Rio Grande do Sul, que por 4 anos dirigiu a Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre e se fez credor, inclusive, da homenagem, destacá-lo esse ano como patrono desse acampamento, o meu querido irmão Roque Jacob. Esse conjunto de pessoas que aqui estão presentes, Versindino Alvarello, tu que representa Panambi e Pinheiro Machado nessa ronda, esse conjunto, Dona Nilza, esse conjunto, Sulbach, esse conjunto, Leonardo Ribeiro, esse conjunto, meus colegas Medina e o meu grande líder, aqui presente, o ex-presidente da Câmara, que com sua presença consolida a representatividade do Legislativo de Porto Alegre. Esse conjunto de pessoas nada mais são do que uma síntese representativa da amplitude das homenagens que aqui hoje se faz. Se o MTG é o homenageado principal, ninguém homenageia o movimento tradicional gaúcho sem falar no Paulo Barbosa Lessa, sem falar no Paixão Cortes e sem falar no Glauco Saraiva. E quando se fala no Glauco Saraiva, se fala
Um dos pioneiros de 47, junto com o Barbosa Lessa e com o Paixão, eles e outros tantos, rompiam. Hein? O vereador Ferronato quer lhe apartar. O vereador Ferronato, eu quero lhe avisar que parece que o microfone está dando algum problema aí. Tá? Vereador Ferronato, o nosso ex-presidente da Câmara de Vereadores, meu particular amigo e meu companheiro de bloco partidário. Alô, meu estimado presidente Cássio, amigo Reginaldo Pujol, abraço também ao vereador Alvani. Eu acho que hoje aqui, cumprimentos a todos, eu quero... Alô? Tem que ser. Quero registrar Só fala mais, Felipe. que aqui na Câmara nós temos tido algumas homenagens que se fazem todos os anos. E esta homenagem que se faz aqui hoje, ela expressa o nosso 20 de setembro. Me disseram primeiro que era para chegar um pouco longe, que estava dando choque, agora mais perto. Eu estou preocupado que eles querem me fritar aqui mesmo. Mas não poderia estar aqui trazendo um abraço ao nosso presidente, à mesa diretora, ao nosso vereador Pujol pela homenagem, e aos nossos homenageados dizer que Barbosa Lessa, o nosso Glauco Saraiva, o nosso homenageado Paixão Cortes, são expressões do nosso tradicionalismo. E homenagear estas figuras hoje, aqui no Farroupilha, homenagear o movimento tradicionalista gaúcho, é antes de mais nada homenagear o gaúcho. E a expressão do gaúcho é esse movimento, maior expressão de movimento do mundo, e Porto Alegre, a capital do gaúcho, não podia deixar de estar aqui hoje, trazendo um abraço aos homenageados e, antes de mais nada, trazendo um abraço a todo o povo de Porto Alegre. E para expressar esse movimento, vamos citar o Nairoli, que é o nosso comandante maior das nossas tradições aqui do Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, obrigado e parabéns pelas homenagens. Agradeço esse bela parte do nosso companheiro Ferronato. Pergunto ao Medina se ele não quer se manifestar. Acho que o Ferronato, com a sua vibração, englobou todos nós. Mas diria eu, encaminhando o meu pronunciamento, de que ao promovermos essa homenagem, nós iniciamos a homenagem no ano que passou. Era o cinquentenário do MTG, e na oportunidade, pelo problema, se transferiu para esse ano. De forma nenhuma. Alô, o que não diminui de forma nenhuma o sentido da homenagem. O MTG, que é oficialmente o agálmon de toda essa movimentação que desde o século XIX, desde 1889, com o Sesimbra, com a criação do Clube do Gaúcho começa a existir, e que depois, em 47, teve o brado de rompimento com o Estado Novo, que havia sacrificado, sepultado as insígnias estaduais, confiscado os seus hinos e impedindo, a pretexto de fortalecer a nacionalidade, que o regionalismo se manifestasse. E em 47, o Paixão, eu já disse, o Barbosa Lessa, o Glauco, o Paulo Correia, enfim, inúmeros e valentes companheiros, meu caro Freitas, se ombrearam para dar o brado de reestabelecimento do culto à tradição do Rio Grande, ao qual veio ser, anos mais tarde, corporificado após vários e importantes acontecimentos na constituição do MTG.
Esse MTG, que chega hoje, na data presente, credor dos melhores e maiores elogios da sociedade porto-alegrense. Nós sabemos que o município de Porto Alegre tem vivido nos últimos meses, e por que não anos, toda a consequência do descalabro nacional. Toda a influência e a consequência dessa tempestade que se instalou no país e que seria uma marolinha que chegou forte aqui no Rio Grande. No início desse ano, o prefeito da cidade, Nelson Marquesan Júnior, com a dificuldade que tinha de ombrear com as responsabilidades econômico-financeiras do município, em situações já amplamente comentadas, decidiu por não contribuir com várias das atividades que tradicionalmente se desenvolviam em Porto Alegre, nelas incluindo o acampamento Farroupilha. Aí surge a capacidade de liderança do MTG, que desde o primeiro momento se solidarizou com o prefeito, dizendo-lhe que queria o compromisso dele do apoio político à iniciativa e que o MTG, pelo seu esforço, pelo seu trabalho e seus líderes, iria buscar os recursos necessários para que se mantivesse incólume a tradição de que no mês de setembro, nesse local, se realizava o acampamento Farroupilha. E esse fato se desdobrou. Ao ponto de nós podermos hoje, sem nenhuma dificuldade, e a porteira da Restinga está presente, está consolidada esta homenagem, ao ponto de nós podermos dizer e falar com a maior tranquilidade possível que, com toda certeza, pelas peculiaridades, esse acampamento Farroupilha é o maior de todos os tempos. E, ao mesmo tempo que eu cumprimento a sua liderança, eu reafirmo, Roque, tu que é o homenageado como patrão desse acampamento, que eu nunca desconfiei de que a coisa pudesse ser diferente. Porque eu vejo de perto a responsabilidade com que os dirigentes do MTG desenvolvem as suas tarefas, os seus compromissos com a tradição do Rio Grande, o seu engajamento nesse processo cultural de cada vez mais ainda fortalecer esse lhame histórico que nos faz gaúchos do sul do Brasil um tipo especial, que inclusive consegue, ao longo do tempo, ser a junção de várias raças e várias culturas incorporadas na figura lendária do nosso gaúcho. E é por isso que eu me sinto extremamente gratificado, tendo há mais tempo oficializado, através de uma proposição própria, os festejos da Revolução Farroupilha, ver pela segunda vez realizado nesse local a sessão magna da Câmara de Vereadores nessa data farrapa, e nela ver restabelecido algo que havia sido por equívoco interrompido, que é a restauração da comenda Glauco Saraiva, homenageando essa figura gigantesca, não só da tradição do Rio Grande, mas da cultura do Rio Grande, da economia do Rio Grande, que é João Carlos Paixão Corto. Eu só posso me dizer, sou, no limiar dos meus 70 anos de idade, um homem público muito gratificado, porque as coisas estão acontecendo mal nesse país todo, mas que aqui no Rio Grande ainda prevalece uma sentença que nos dá esperança de que nós vamos virar o jogo e que, muito breve, os ideais de 85 serão respeitados e que a República Brasileira há de ser realmente uma coisa do povo e não uma coisa de poucos que desfaz os irmãos e que os desfaz. Por isso, presidente, Vossa Excelência, que por 2 anos seguidos conduz o
Legislativo de Porto Alegre. Acho que Vossa Excelência também pode se incluir entre os gratificados. Vossa Excelência e todos aqueles que fazem parte dessa legislatura. Ao abraçar o Calegaro, comandante desse batalhão de homens e mulheres que bravamente realizam essas tarefas, e eu registrar um breve sentimento que eu contava que estivesse aqui conosco no dia de hoje, e só essas complicações do trânsito pode justificar a sua ausência, eu contava que a Elma Santana estaria aqui conosco. Ela que é patrona dos festejos farroupilha em todo o Rio Grande. Porque a Elma também foi destacada num determinado momento, e a ela foi otorgado pela Câmara de Vereadores a comanda Glauco Saraiva, que hoje a gente entrega nas tuas mãos, dirigida a essa figura invulgar da tradição do Rio Grande, que é o atual presidente do MTG, meu querido amigo Calegaro, a quem entregaremos o diploma correspondente à homenagem que se faz ao MTG, que mais do que qualquer uma entidade é carecedor e merecedor do recebimento dessa comenda a que eu já me referi anteriormente. Por isso, meus senhores e minhas senhoras, na véspera do 20 de setembro, nesse Brasil tumultuado, eu quero de coração dizer a todos e a todas: como é bom a gente ser gaúcho, como é bom a gente ter uma tradição a manter e a defender, uma cultura a desenvolver. Como é bom nós podemos dizer que ainda no peito a gente mantém a esperança de uma renovação de métodos políticos desse país. Como é bom a gente ser vereador na cidade de Porto Alegre, com os colegas que eu tenho e que o Medina, o grande orador, já se manifestou, e agora o Freitas se soma, e que tenha presidido esse gigantesco lutador, que é o nosso presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. E como é bom a gente ver que o fruto não cai longe da árvore, e que o filho do Paixão Cortes está aqui, fechando com nós, mantendo a tradição da família e recebendo, em nome do pai, as homenagens de Porto Alegre pela iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal. Muito obrigado pela presença de todos. Gostaríamos de lembrar que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Tradição. Registramos as presenças do Coronel Dil, representando o Comando Militar do Sul, do senhor comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Otto Eduardo Amorim, da 1ª Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul, Isadora Foque, da 2ª Prenda do Rio Grande do Sul, Carolina Iscariote, 2º Peão do Rio Grande do Sul, Stefano Jaques, 1º Guri Farroupilha do Rio Grande do Sul, Pedro Hernani Lago, o 3º Piá Farroupilha do Rio Grande do Sul, Rafael Pereira, 2º Guri Farroupilha do Rio Grande do Sul, Eduardo Brum. Convidamos o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Cássio Trogildo, a proceder à outorga do troféu Câmara Municipal de Porto Alegre aos filhos do tradicionalista João Carlos Dávila Paixão Cortes, senhor Carlos e senhora Ana. Convidamos os vereadores para que acompanhem o presidente nessa entrega. Registramos também a presença do vereador José Freitas e do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Neucir Tessaro. Neste momento, convidamos o vereador Reginaldo Pujol para proceder
a entrega do prêmio tradicionalista Glauco Saraiva ao Movimento Tradicionalista Gaúcho MTG, na pessoa do senhor Nairoli Antunes Calegaro. Ali que é a vantagem do alto. Não é nem de propósito. De imediato, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Carlos Paixão Cortes, filho do tradicionalista João Carlos Dávila Paixão Cortes. Boa noite a todos. Eu primeiramente, queria cumprimentar o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Cássio Teogildo, e cumprimentando ele, cumprimento todos os vereadores, cumprimento o Pujol, assim que se encontra aqui. Também cumprimento o presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, o Nairoli Antunes Calegaro. Cumprimentando ele, cumprimento também o nosso patrono, o Roque Jacob. E cumprimentando também o representante da Municipal, o senhor secretário de Relações Municipal de Relações Institucionais e Articulação Política, Carlos Siegler. Cumprimentando todos. Tá? Eu queria fazer, assim, algumas palavras para mostrar o que a situação que a gente se encontra. Inicialmente, eu registro que o meu pai, Paixão Cortes, por ter deixado a vida pública para dedicar seu tempo às demandas de seu tempo, pediu que eu e a minha irmã, Ana Paixão, viesse aqui representá-los nessa sessão solene. Nós estamos passando agora uma nova fase, uma nova representação, e com muito orgulho eu ouço as palavras de todos em relação ao meu pai. A outorga do troféu Câmara Municipal de Porto Alegre, ele me falou assim, a gente foi conversando, e ele disse, muita honra de ter essa outorga. Eu digo, o que ele de vez em quando tu tem que explicar para ele o que ele está recebendo, e aí ele disse, não, é troféu Câmara Municipal. Ele até se surpreendeu, e agora, dito pela importância que tem, se sabe muito disso. E ele lembrou, que ele é um cara da memória e da lembrança, ele lembrou que em momentos significativos do passado, igualmente foi homenageado por nossa Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Em 1997, como santanense de nascimento, foi honrado com o título honorífico de cidadão de Porto Alegre, cidade para a qual veio com a família no início dos anos de 1940, na qual nasceram os seus filhos e permaneceu sempre como sua morada nesses seus 90 anos de vida. Foi nessa cidade que, em 1947, Paixão Cortes desfilou pioneiramente com o Grupo dos Oito, quando iniciou sua grande amizade com Barbosa Lessa, companheiro de pesquisas e consagrado escritor, compositor e intelectual gaúcho. Aqui, ele liderou a retirada da centelha que criou a primeira chama crioula e acendeu o primeiro candeeiro crioulo. Também aqui ajudou a organizar e a fundar o 35, o CTG pioneiro. Profissionalmente como engenheiro agrônomo, artisticamente como tropeiro da tradição e apaixonadamente como pesquisador dos hábitos e costumes do povo rio-grandense, Paixão Cortes percorreu diferentes cidades do estado, do Brasil e de outros países, mas não deixou de sempre retornar a Porto Alegre, como ponto de partida para novamente levar as suas mensagens de valorização da cultura gaúcha e de desenvolvimento da ovinocultura. Foi de Porto Alegre que, pelas ondas de rádio de diferentes emissoras, que sua palavra pôde chegar aos mais isolados rincões do nosso estado. Paixão Cortes diz, quando conheci Porto Alegre, esta era a capital dos rio-grandenses.
Somente mais tarde tornou-se a capital dos gaúchos. Em 2007, novamente, a Câmara de Vereadores voltou a homenageá-lo, agora com o prêmio tradicionalista Glauco Saraiva, companheiro dos primeiros anos tradicionalistas, do qual teve o privilégio de declamar versos em primeira mão. Hoje, igualmente, o MTG está sendo homenageado com esse prêmio na pungente liderança do presidente Calegaro. Parabéns a todos os tradicionalistas. É importante registrar que, nessa ocasião, a sua maior satisfação foi a edição da exposição Tradições Gaúchas, pelo Memorial da Câmara Municipal, onde, sob sua curadoria e utilizando o seu acervo documental, foi elaborado 22 banners sobre aspectos da cultura gaúcha. Uma exposição itinerante para ser utilizada em escolas e entidades culturais. Um objetivo de vida. Ensino. Ensino é mudança. Ensino é possibilidade. Ensino é a possibilidade de estar transmitindo valores da tradição. Novamente, o Memorial da Câmara Municipal se faz presente hoje com 13 painéis de uma exposição intitulada Paixão pelo Rio Grande, a trajetória de J.C. Paixão Cortes, enfatizando seu trabalho como pesquisador. Essa exposição se encontra na Câmara e eu me orgulho muito de estar lá, poder ter visitado e ver os trabalhos que estão sendo apresentados ali, com uma outra exposição que eu recomendo a todos. A família agradece, em nome de Paixão Cortes, à Câmara Municipal de Porto Alegre, por todas as manifestações de reconhecimento ao trabalho dele e pelas diversas formas de carinho dado em vida a ele. Ele agradece essa homenagem. A gente, a família, fica muito orgulhosa dessas palavras de vocês em vida para ele. A gente leva, eu saio daqui, levo onde ele está. Hoje ele está ali no hospital, mas amanhã já não vai estar mais, quem sabe. Mas levo a homenagem de vocês, a palavra de vocês, da Câmara Municipal, e representando, nunca esquecendo que a Câmara representa o povo porto-alegrense, do qual eu pertenço, porque eu sou porto-alegrense. Obrigado a todos. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG, senhor Nairoli Antunes Calegaro. Bom, senhoras e senhores tradicionalistas, o meu boa noite. Cumprimentando aqui o presidente da nossa Câmara, Cássio Trogildo. Eu estendo meus cumprimentos aos demais vereadores que estão aqui presentes e todos os componentes dessa legislatura. Cumprimentar o amigo Carlos Paixão, já posso dizer assim, pela forma carinhosa como nós temos estreitado esse relacionamento e algumas posições. É uma grande homenagem, eu acho que é merecido essa homenagem nesse momento e essas homenagens devem ser feitas em vida. E assim está sendo. Leve lá o nosso abraço ao nosso querido Paixão. E a irmã que está aqui junto, a dona Ana, né? Cumprimentar o Carlos, nosso secretário municipal de Relações Institucionais Adjuntos. Um abraço, obrigado por estar aqui junto conosco nesse momento. Ao nosso patrono da Semana Farroupilha, obrigado por ter aceito o convite. Foi meio pialado, mas muito obrigado. Mereces estar aqui nessa posição junto conosco. E ao nosso vereador, seu Pujol, muito obrigado por esse momento que está proporcionando ao movimento tradicionalista, mas, antes de tudo, pela pessoa que o senhor é, pelo companheiro, o amigo, daquelas horas difíceis, às vezes, nós precisamos estar junto, trocar um pé de orelha e temos sempre aberto ali esse canal. O movimento tradicionalista gaúcho é uma consequência de todo esse processo social iniciado lá por Paixão Cortes e aqueles jovens lá em 47. Nada mais é que uma instituição que, por esse percorrer dessa caminhada até 1966, houve a necessidade da criação de uma federação que pudesse agregar, orientar, organizar
e nortear a caminhada de todas aquelas entidades que, a partir de 48, do 35, foram surgindo pelo Rio Grande do Sul. E com um modelo padrão que até hoje se estabelece dentro das instituições por todo o estado do Rio Grande do Sul. Para esse processo não se perder, houve grandes discussões no período da década de 60, que antecederam a fundação do MTG, daqueles que queriam a fundação da instituição, daqueles que não achavam necessário a criação. Eu sempre digo, e cada vez mais os dias de hoje me provam, eu não digo uma tese, mas uma pequena opinião que eu tenho. 2 momentos na história foram extremamente importantes que nós precisamos do MTG como federação. Lá, da criação dele, que era o momento de agregar todo esse povo que foi surgindo e dar o norte para dar continuidade ao movimento tradicionalista gaúcho, naquele ano de 66. E hoje, atualmente, por muitas questões, por muitos interesses que circundam dentro da sociedade, é extremamente importante a presença do MTG como uma instituição organizadora séria e que tem mais de 50 anos. E que a qual eu sou o 20º presidente dessa instituição. Que tem um conselho diretor com 48 membros que dirige o MTG. Que tem 30 coordenadorias regionais espalhadas por esse Rio Grande. Que tem mais de 3.000 voluntários espalhados nessas coordenadorias, trabalhando da mesma forma como trabalham aqui para a realização deste acampamento. Este é a dimensão do MTG. Uma instituição que nunca deixou-se levar por pequenos interesses de grupos financeiros ou políticos ou sociais. E aqui eu cito 2 exemplos que é extremamente importante. O primeiro, estes dias nós fomos, junto à Assembleia Legislativa, trabalhar sobre um projeto de lei que queria acabar com a lei dos rodeios, acabar com a diretriz das pilchas e das encilhas. E a nova lei, o novo texto, só dizia assim, conforme a encilha internacional e as pilchas conforme a tradição gaúcha. Bom, cada um vai entender com o que é a tradição gaúcha. De que adiantou ano de pesquisas de Paixão Cortes e de seus liderados, se hoje nós vamos jogar num campo do que nós não sabemos como definir e mudar essas questões. De uma forma involuntária, com outros interesses, irresponsável. E a mesma coisa foi quanto à encilha. Existe uma descrição na lei de como deve ser a encilha, e nós íamos jogar e formar, talvez aqui alguns anos, um gaúcho híbrido. Um pouquinho de paulista, de cowboy, de europeu, enfim, ele estaria ali conforme as diretrizes internacionais. E nós perderíamos a nossa referência, a nossa identidade regional, que foi o que aqueles jovens liderados por Paixão Cortes resgataram. E está ali o símbolo, ó, a chama crioula. Ardendo ao nosso lado, foi a maneira e o símbolo que eles acharam de simbolizar aquela revolução cultural que eles fizeram na década de 40. Foi uma revolução cultural. 70 anos depois, essa chama nos ilumina anualmente. Nos faz relembrar todo aquele período que esses jovens iniciaram esse movimento. Então o MTG tem que estar de olhos atentos a essas movimentações, a esses interesses que circundam a sociedade e que não são interesses do coletivo. Meu caro vereador, como o senhor mencionou, são os interesses de pequenos grupos. O exemplo mais nobre, eu diria, mais próximo e realista, está aqui, nós estamos vivendo hoje aqui em Porto Alegre. Chama-se Acampamento Farroupilha de 2017. Talvez seja, como o senhor disse, o maior acampamento, e o senhor foi muito sensível,
pelas circunstâncias que foram estabelecidas para a realização deste evento, com todas as dificuldades. E aqui eu agradeço a todo o MTG e toda a fundação, porque não fui eu, foi uma equipe de pessoas que organizou esse evento. Botamos, vamos dizer, a máquina do MTG, a máquina da Fundação Cultural Gaúcha a funcionar, e da primeira região tradicionalista, aqueles engajados, como está aqui o Tarcísio, que aqui representa, para funcionar e fazer com que acontecesse o acampamento Farroupilha, que esteve por não acontecer. E conseguimos, de uma forma, não sei de que jeito, realizar ele sem que houvesse a percepção da sociedade de todos esses problemas, sem que a mídia percebesse todas essas dificuldades, mas sabia das dificuldades. E não houve nenhum tipo de sensacionalismo em cima disso. É assim que é o MTG, meus vereadores. É assim que nós construímos 50 anos de história. É assim que nós aprendemos com Paixão Cortes há 70 anos como nós devemos lidar com as coisas do nosso Estado. Por isso eu peço aos senhores que multipliquem junto aos seus pares bons olhares sobre o acampamento Farroupilha. Tomem cuidado às decisões, aos projetos que vão entrar na Câmara de Vereadores. Se eles são de interesses e têm o aval da coletividade. É isso que nós temos que cuidar. Com muita destreza e com muito carinho. Porque senão nós estamos sujeitos a perder o maior evento da cidade de Porto Alegre. A perder esta referência. A perder tudo aquilo que aqueles jovens fizeram do dia 7 ao dia 20 de setembro de 47, atividades sociais, culturais, concursos de literatura, de poesia, dança, da parte campeira, naquele ano de 47. E hoje nós repetimos tudo aqui, no coração de Porto Alegre. Trazemos o campo para dentro da cidade, para dentro da capital. E é isso que nós fazemos. Assim é o MTG. Assim ele se colocou na sociedade e se coloca perante a sociedade. Nunca, e aí vem a tese do nosso querido Barbosa Lessa, o valor e o sentido do tradicionalismo, a valorização do homem do campo, a valorização dos seus grupos culturais. É isso que nós fazemos aqui. É isso que cada piquete desses que está aqui faz. E isso escrito lá em 54, na década de 50. E isso se reflete a realidade da sociedade. Vejam a análise social, antropológica do comportamento que foi feito e nos serve até hoje. Esses são os documentos que norteiam o movimento tradicionalista gaúcho. Assim como nossa carta de princípios, escrita e coletada pelo Estado por Glauco Saraiva, que leva o nome da homenagem que o MTG recebe, que é cláusula pétrea no nosso estatuto, e que diz tudo aquilo que nós temos que fazer pelo movimento dentro da sociedade. E aí vem o seu primeiro artigo, que a gurizada sabe decora aí, né? Auxiliar o Estado na construção do bem coletivo, né? Na solução dos seus problemas fundamentais. Não é substituir a obrigação do Estado, meus vereadores. Auxiliar, como nós auxiliamos aqui na resolução do acampamento Farroupilha. É assim. E para encerrar, eu queria agradecer demais este momento. Espero que a sociedade, e que aquela chama ali, hoje, nos tempos de hoje, nós possamos fazer uma grande revolução social, uma revolução transformadora,
a tornar a sociedade mais humana, mais solidária, mais coletiva, mais nossa, mais de todos. E não que ligamos a televisão todo dia, vamos enxergar um escândalo que nós enxergamos. Quantos dinheiros guardados em apartamentos, em malas, que poderiam estar aqui aplicado nesse evento para a população de Porto Alegre? Aonde estão esses valores? E aqui eu encerro com uma pequena estrofe da poesia de Glauco Saraiva, Chimarrão, última estrofe, que diz mais ou menos assim: em teus últimos arrancos, no ronco do teu findar, eu ouço um potro a corcoviar na imensidão desse pampa, na minha mente se estampa, reboando nos confins, a voz febril dos clarins, repenicando avançar. Então me finco a pensar, apertando os lábios assim, que o amargo que está no fim, que a seiva forte que eu sinto, é o sangue de 35 que volta verde para mim. Muito obrigado. Com a palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Cássio Trujillo, para suas considerações finais. Vamos chegando então ao final dessa sessão solene. Após escutarmos o Nairo, não temos muito mais coisa para dizer, porque o Nairo está chegando aqui na véspera do dia 20, mais afinado, né, Roque, do que os melhores oradores que a gente está acostumado a escutar. Então, mais uma vez, parabenizar o movimento tradicionalista gaúcho, parabenizar o vereador Reginaldo Pujol pela proposição e pela entrega do prêmio Glauco Saraiva, aqui com as presenças dos vereadores Ayrton Ferronato, Alvoni Medina, José Freitas. Parabenizar mais uma vez o Paixão Cortes, através do seu filho Carlos e da sua filha Ana. Agradecer a presença do secretário Carlos, de todos vocês. E dizer, Nairo, que cheguei cedo aqui no acampamento e tive uma longa conversa ali na TV Tradição com José Alfredo Tesman. E ele me perguntou justamente o que restava, vereador Reginaldo Pujol, nos tempos modernos, para o povo gaúcho fazer para completar a Revolução Farroupilha. Eu disse para ele com muita tranquilidade que acho que a grande revolução que precisa ser feita nesse país, sempre o vereador Neuci Tessaro, que presidiu a Câmara também, é a revolução municipalista. Isso tudo que estamos vendo acontecer por aí em Brasília, essa concentração de recursos, tem muito dinheiro para botar em apartamento mesmo. Está concentrado lá em Brasília. Não é possível que 63% de tudo que se arrecade nesse país fique concentrado nas mãos da União, meu querido procurador Selbach. E os municípios onde a vida acontece, onde as coisas acontecem, onde a saúde acontece, onde a educação acontece, onde a cultura acontece, Roque, fica com apenas 18%. Essa é a grande revolução que nós precisamos fazer. Precisamos pegar uma trincheira por esse Rio Grande afora, organizar o Brasil para realmente ter uma melhor distribuição, dona Nilza, de tudo que se arrecada nesse país. Porque daí talvez se tenha mais recursos para se investir na cultura. E para finalizar, o Nairo falou do acampamento. Eu, toda vez que tenho a oportunidade de falar, não posso deixar de falar. Foi realmente o acampamento da superação, e o movimento tradicionalista gaúcho não ficou chorando quando o executivo disse: não vai ter recurso público. Se organizou, montou, e está aí, sim, um grande acampamento Farroupilha. Os momentos são de crise, mas, como também disse o Nairo, e eu falei pro José Alfredo também, na minha manifestação na TV Tradição, a sociedade
não sentiu que os recursos foram reduzidos e não sentiu as dificuldades. Pelo trabalho, como disse o Nairo, de toda essa coletividade, que é o movimento tradicionalista gaúcho, na figura do seu presidente, mas na figura de cada um das prendas, dos peões e dos tradicionalistas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul inteiro e do Brasil inteiro. Muito obrigado, um grande abraço. Vão todos com paz. Vão todos não, fiquem todos com muita paz e com muita consagração no acampamento Farroupilha. Muito obrigado. Nós saudamos e agradecemos a senhora Valéria Lessa, filha do saudoso Barbosa Lessa, que mora em New Jersey, Estados Unidos, e hoje acompanha a dona Nilza Lessa.